Pessoal, e sobre a Lei 8666, o que ainda vai poder ser feito nessa legislação antiga? Olá, olá, olá. Hoje é dia de falar da virada da lei de licitação. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, vou conversar um pouco com o Wesley sobre essa virada, os cenários da virada, as dificuldades da transição e estou aberto para ouvir as dúvidas de vocês também. Eu sei que está todo mundo um pouco preocupado com a questão da transição da lei e esse é um tema que realmente merece um cuidado especial. Bom dia, Wesley. Tudo bem, meu amigo? Bom dia, professor. Tudo ótimo, graças a Deus, e com o senhor. Tudo bem. Pessoal, que Que satisfação bacana. estar aqui com o professor Matheus e tratando desse tema tão importante da virada da lei. E a gente sempre faz um podcast dentro do Especialista Referência, que é o podcast Licitações na Prática, né, professor? E a ideia hoje foi trazer esse podcast ao vivo para vocês e discutir um pouquinho dos aspectos da virada da lei e o que você tem que fazer agora, né? Professor, a primeira pergunta que eu queria trazer para esse nosso bate-papo é: qual que é a primeira ação, né? Eu quero conversar sobre 3 principais ações, mas qual que é a primeira ação que os procuradores, os pregoeiros, os gestores, aqueles que estão dentro do ambiente público precisam tomar com a nova lei de licitações para fazer as aquisições de forma segura, controlada, do jeito que tem que ser? Na verdade, o que se espera é que a maioria dos entes já tenha regulamentado a estrutura da nova lei de licitação. E isso é o que a gente viu acontecer com muitos entes públicos. É uma regulamentação básica, né, com as atividades e regras referentes à dispensa, licitação, pesquisa de preço, plano de contratação, enfim, são alguns itens que devem ser regulamentados. E também é importante se estruturarem internamente nessa regulamentação, né, para respeitar ali a segregação de funções, definir qual agente vai atuar em qual etapa do processo licitatório, para que esse procedimento possa correr da melhor forma possível. Nós temos alguns órgãos que ainda não usam o processo na via eletrônica e precisam resolver isso para ontem, né? Seja por meio da utilização da plataforma pública, o compras.gov, ou por meio da utilização de alguma plataforma privada, não tem problema. Então, alguns órgãos têm um caminho um pouco maior, outros têm um caminho um pouco menor, mas vão ter que fazer isso da noite para o dia. Qualquer demanda que surja hoje ou ontem, enfim, que seja publicada não hoje, vai ter que já ser feita à luz da nova lei. Então, aqueles que não fizeram a implantação ainda, vão ter aí um gapzinho de estresse, porque antes de regulamentar, vão certamente ter demanda para licitar e para contratar. Professor, e dentro desses regulamentos, eu estou entendendo que regulamentar é o item mais importante para quem ainda não fez isso. Na sua visão, quais são os regulamentos mais urgentes? Eu me recordo que a gente já chegou a avaliar mais de 60 itens que precisam ser regulamentados, e nesse momento da virada é super importante priorizar aquilo que é mais urgente, aquilo que é mais crítico. Na verdade, a regulamentação não é que ela seja o mais importante, é que ela é o preliminar, é que ela tem que acontecer antes. Né? Então, ela é importante dada a primazia dela, ela tem que acontecer antes do restante das outras coisas. Então, primeiro, na minha concepção, é primeiramente muito relevante que o órgão público normatize a própria organização administrativa dele. Esse órgão vai ter que estruturar a organização administrativa para definir quem vai exercer qual atividade, senão não vai conseguir atuar respeitando a segregação de funções. Então vai ter que definir qual é o setor que vai ficar responsável pelos ETPs, quem vai ficar responsável pelos TRs, pela elaboração de minuta de edital, onde vai ser feita a pesquisa de preço, quem vai elaborar os planos de contratação e assim por diante. Também a definição de quem vai ser o agente de contratação, né? Mas depois de estruturar a organização administrativa, ele pode ou aderir a todos os normativos federais, o que não é aconselhável, porque alguns normativos federais são muito detalhados e exigem aspectos muito pesados para o ente público, como o município, por exemplo, ou publicar os regulamentos, pelo menos em relação a artigos de luxo, TR-ETP, pesquisa de preço, dispensa e inexigibilidade de licitação e pregão eletrônico. Pelo menos esses pontos, eu não sei o que aconteceu, que apareceu uma bolinha para mim, eu não fiz de propósito não, viu, pessoal? Pelo menos, deixa eu voltar aqui para ver se vem de novo. Não. Pelo menos esses pontos precisam ser regulamentados, porque sem eles o procedimento não anda.
Eu diria que dispensa talvez seja a primeira de todas, né, que é a demanda primordial assim, no primeiro momento, mas também vai ter que regulamentar todos os demais itens. Professor, logo no início do ano, a gente tende a ver as necessidades de compra acontecendo e os entes precisando efetivamente tomar ação, e agora na nova lei. Quem não está preparado, por exemplo, regulamentou dispensa, regulamentou ETP, TR, os artigos de luxo, como o senhor comentou, e na hora de fazer pregão, né? Quais os cuidados que devem ser tomados nesse primeiro momento para evitar justamente erros nesse procedimento? Vamos lá. Primeiro, o ponto positivo é que os órgãos têm aí uma média de 5, 6, 7, 8 dias para se iniciar na demanda de 2024, né? O orçamento não sai imediatamente. Então, às vezes, demora aí um mês para que esse orçamento saia, muitas vezes no final de janeiro. Então, é um tempo necessário para que a regulamentação aconteça. Além da regulamentação acontecer, vai precisar treinar o pessoal, vai precisar treinar o agente de contratação, treinar os demais agentes que vão atuar na fase preparatória. E aí é interessante a criação de minutas padronizadas. Pelo menos no primeiro momento, criar minutas padrões de ATP, de termo de referência, tendem a diminuir o impacto de qualquer tipo de risco de responsabilização e de erro, enquanto essas pessoas não estiverem treinadas e preparadas para elaborar do zero seus próprios estudos técnicos preliminares, seus próprios termos de referência. Tá? Então, assim, vale a pena pensar nisso. E esse é um momento, eu tenho falado, que os advogados, aqueles que estão se preparando e trabalhando na nova lei de licitação, têm para oferecer esse tipo de produto para os órgãos públicos. Então, advogados ou contadores, enfim, aqueles que atuam com licitação na iniciativa privada e que estão querendo enxergar uma oportunidade de entrar nos órgãos públicos, é a hora de ofertar a eles essa implantação que muitos deles não vão conseguir fazer sozinhos. Pessoal, eu queria justamente aprofundar um pouquinho nessa questão dessa oportunidade. O senhor sempre diz que toda oportunidade vem disfarçada de trabalho duro, né? E esse é um momento onde aqueles que não se prepararem, que não se prepararam, que não fizeram as regulamentações e todos os processos que o senhor comentou aqui até esse momento, eles agora têm uma demanda muito grande. Eu queria entender um pouco da sua visão com relação a essa demanda e essa oportunidade, não só para aqueles que querem prestar serviço para os entes públicos, mas também para aqueles que querem prestar serviço para as empresas que acabam sendo impactadas exatamente por esse novo procedimento, né? Sim. O Licito Ocon fez uma pergunta também, eu queria até responder a ela antes, rapidamente. A realização de processo licitatório sem regulamentação pode gerar erros. Erros porque a lei não é completa em relação a todas as etapas. Então, por exemplo, se eu não regulamento essa agregação de funções, não defino quem vai fazer cada etapa, eu posso concentrar funções em um único agente que os tribunais de contas consideram ilegal. E isso vai gerar responsabilização. Os procedimentos auxiliares, como a ata de registro de preço. A lei diz expressamente no artigo 81 que todos eles têm que ser regulamentados. Sem regulamentação não é possível a utilização. Então, isso é uma ilegalidade. E as ilegalidades vão ser apuradas, né? Isso depende muito de um estado para outro, de um órgão de controle para outro, mas, enfim, fazer da forma equivocada é assumir um risco de ter uma responsabilização do seu CPF, né? Eu digo sempre isso. O nosso CPF é que fica em jogo. Eu trabalho com licitação há muitos e muitos anos e vivo, como todos nós vivemos que trabalhamos com licitação, com medo eterno de ter algum tipo de problema no nosso CPF. Assim, no outro dia eu recebi uma carta do Tribunal de Contas da União, do TCU. A minha assessora ligou e disse: ô, doutor, tudo bem? Como é que tá? Tem uma cartinha aqui do TCU, uma correspondência. Meu coração parou, eu acho que assim, uns 2 segundos. E eu disse: meu Jesus Cristo, minha Nossa Senhora, o que está acontecendo? Aí comecei a pensar: olha, o Tribunal de Contas está dividindo em 12 vezes as multas. E aí comecei a raciocinar, assim, sabe, nervoso. Parecia um minuto, deve ter sido 10 segundos, que foi o tempo suficiente de dizer: minha filha, abra, pelo amor de Deus. E quando ela abriu, ela fez um certificado agradecendo pela palestra que o senhor ministrou lá. E assim, nós vivemos assim. Quem trabalha com licitação vive com esse medo eterno. Então, a tranquilidade de botar a cabeça no travesseiro sem nenhum medo não tem preço, né?
E isso, já respondendo agora a sua pergunta, Wesley, é que gera grande responsabilidade para aqueles que estão preparados ou estão dispostos a se preparar imediatamente. Os órgãos públicos não estão, na maioria deles, preparados, nem dispostos a se preparar imediatamente. Então, isso acaba gerando uma demanda grande por contratação de pessoas externas para fazerem essa regulamentação, para elaborarem essa minuta padronizada, essas minutas, e para ministrarem cursos de capacitação e até mesmo para prestarem uma consultoria eterna, durante um período aí de 6 meses, 10 meses, enfim. Então, isso é uma demanda que tem surgido. Mas agora, essa demanda tende a se multiplicar muito, porque até ontem, até mês passado, muitos ainda acreditavam na prorrogação da lei, né? Então, essa demanda que estava reprimida vai explodir. E aí, por isso que vem disfarçado de trabalho duro, porque é uma oportunidade, mas não é simples prestar consultoria, fazer a regulamentação toda, montar a normatização, elaborar as minutas e treinar uma equipe. Então, uma empresa que atue com licitação, um particular que atue com licitação e que queira assumir isso, vai chegar um momento que vai estar com uma quantidade imensa de trabalho. Eu estava uma vez fazendo uma entrevista a uma aluna do especialista e ela falou assim, olha, eu já estou negando cliente porque eu não tenho como aceitar outras demandas. E, infelizmente, esses particulares não estão tendo outros profissionais tão qualificados para encontrar assim, né? Tanto que a gente está tentando criar no especialista nichos para que um próprio profissional particular que está sendo demandado por órgãos consiga pescar lá dentro do especialista outro profissional já qualificado para ajudar ele. Então, essas parcerias é o que a gente está tentando viabilizar, porque realmente a demanda tende a ser muito grande. Professor, nesse cenário a gente conversa muito. Estava recordando aqui, nesses últimos 2 anos, passaram pelas capacitações que o senhor vem fazendo, gratuitas e pagas, pouco mais de 200 mil pessoas, 200 mil profissionais. Esse é um número super importante. E a gente conversa muito com esses profissionais dentro do especialista, e uma coisa que eles falam, especialmente aqueles que estão dentro do ente público, é que eles se dedicam, eles trabalham, que trabalhar com licitações é um processo mais solitário, extremamente desafiador, e eles não se sentem tão reconhecidos, tão valorizados. Aquele cenário de se tornar referência e ser enxergado como referência, muitos não sentem isso na prática. E o que você enxerga nesse momento e que esses profissionais deveriam fazer para, nesse cenário de virada, se posicionarem e serem reconhecidos como referência em licitações? O que a gente tem visto é que a nova lei de licitação quebra esse paradigma. A demanda pela pessoa qualificada faz com que o agente público que é ali qualificado naquela atividade acabe assumindo um papel de destaque e se torne a referência, sim, no seu grupo de trabalho. E, além de tudo, a gente tem visto muitos desses profissionais caminhando para atuar na atividade privada paralelamente, né? Então, nós temos uma quantidade grande de alunos que agregaram a atividade pública que exercem ao serviço público, atividade privada, Laís, né? Os nomes não estão todos à cabeça, mas a Silmara. Então, são alunos que atuam, que são servidores públicos, mas que começaram a prestar essa consultoria nas cidades vizinhas. Eu estava falando com a Patrícia ontem, ela é de Pará de Minas, e ela falou assim, a demanda nos vizinhos aqui está muito grande, porque a gente aqui em Pará de Minas já implantou. Ela foi uma das responsáveis pela implantação. Ela fez agora, a demanda começou a surgir nas cidades vizinhas. A gente tem prefeitos revoltados, foi a frase que ela usou, porque acreditavam realmente na prorrogação. Então, essa revolta tende a acontecer no momento que o prefeito, e é importante entender que o gestor às vezes não capta isso, mas ele vai dizer na terça-feira, eu preciso que você faça adesão a tal ato. Ele vai dizer, eu não tenho como fazer, acabou a lei velha. Então, a revolta é porque encontrar esse óbice vai ser uma grande novidade para muitos desses gestores que fingiram ignorar a alteração da lei. Então, aquela pessoa que conseguir capitanear e resolver esse problema tende a ser referência, sim. Pessoal, e sobre a Lei 8666, o que ainda vai poder ser feito nessa legislação antiga? Na verdade, novo nada, né? A 8666 continua valendo em relação aos processos licitatórios já iniciados e os contratos já firmados.
e as atas também. Mas demandas novas não poderão mais ser usadas com base na nova lei. Nenhuma, absolutamente nenhuma delas. Professor, e muitos profissionais querem se capacitar. A gente vem discutindo já ao longo de 2023 a importância de se preparar para esse momento, ou seja, se já existia uma grande demanda, essa demanda fica maior ainda. E para aqueles que não se capacitaram porque são servidores públicos e o município não os capacita, o que o senhor recomenda para eles? O que eles deveriam fazer? Eu acho que esse é o momento, primeiro, de pensar em você, né? E não no órgão público. E continuar atuando com licitação sem estar capacitado é um risco muito grande para você, né? O servidor sabe que, no fim das contas, a corda pende ali para quebrar do lado dele também. E, como eu falei, é o CPF dele que está em jogo, ele trabalha com licitação todos os dias e sabe disso. Então, o primeiro passo é pensar em si mesmo. E depois transformar isso numa limonada, né? O limão da limonada é basicamente pegando essa capacitação toda e oferecendo seus serviços, montando um portfólio e, de repente, conseguindo, sim, expandir muito o seu negócio, expandir o seu faturamento, porque hoje um servidor público que trabalha com licitação e que entende da nova lei, domina ela, vale ouro no mercado. Eu recebi uma dúvida aqui do Maurício. O Maurício perguntando se pode aderir à ata da 8666. Pode. A princípio não há nenhuma vedação na regulamentação federal para que se faça adesão a atas da lei anterior. Tá? Então, enquanto a ata estiver vigente, enquanto tiver saldo, sim, seria possível a adesão, respeitadas as regras da lei anterior. Mas tomem cuidado, porque a maioria dos órgãos federais não vai usar mais a lei velha. Então, a maioria das atas federais, a maioria das atas estaduais e de municípios maiores já serão feitas sob a égide da nova lei. E aí, para você aderir a uma ata da nova lei, você tem que usar o procedimento de adesão da nova lei, né? Então, você não pode aderir a uma ata da 8666 com o procedimento da lei velha. Então, tem que ter cuidado com isso. Cada vez menos você vai encontrar atas da lei anterior disponíveis para você. A tendência é que isso vá diminuindo de forma muito forte, né? Alguns órgãos, inclusive, tendem, em alguns casos, a substituir as atas da lei velha por atas da lei nova, que poderão durar 2 anos, né? Porque é possível prorrogação, enfim, com algumas vantagens, inclusive com a possibilidade de reequilibrar, de reajuste, que a ata da lei anterior não permite. Então, é por isso que tem que ter cuidado em relação a isso. Professor, o senhor comentou um ponto na resposta anterior sobre o momento de prestar o serviço e de atender essa grande demanda. Eu queria aproveitar esse assunto para comentar um pouco com vocês sobre esse aspecto do processo de vendas. O momento que a gente está vivendo é um momento ímpar e a gente tem hoje uma dificuldade muito grande de vender em linhas gerais pela cultura que a gente tem. Você que fez faculdade de Direito, lá na faculdade não foi ensinado para você o processo de vendas, como vender efetivamente o seu serviço, a sua consultoria. Eu estou falando para o Direito, que é o maior público que acompanha aqui, tanto o perfil do especialista em referência quanto do professor Matheus Carvalho, mas em linhas gerais, as faculdades no Brasil não ensinam, e os cursos em linhas gerais não ensinam a gente a fazer esse processo. E isso porque se cria um estigma muito grande de que vender é algo negativo, é algo que não. A gente, às vezes, chega na loja, a pessoa vem, o vendedor vem atender a gente costuma falar mais ou menos assim, não precisa não, só estou olhando, né? É muito comum a gente fazer isso por uma questão cultural. Nesse momento, a gente tem um cenário onde todos aqueles que não implantaram, que não regulamentaram, como o senhor explicou, professor, eles vão buscar efetivamente quem está preparado e quem transmite essa segurança. Então, está no melhor momento para se vender e entender que a venda, quando eu faço um processo de vender o meu serviço de consultoria, de assessoria, de capacitação, o que eu estou fazendo é ajudar aquele prefeito que está entrando num ano de eleição a resolver os problemas públicos, a comprar aquilo que é necessário, seguindo a legislação. Ou seja, o meu papel é gerar valor e ajudar esse profissional, ajudar o ente público e ajudar um município, ajudar uma cidade, ajudar uma câmara, ajudar aquelas pessoas que precisam de segurança, de transporte, de saúde, de tudo que é necessário para que o nosso ambiente efetivamente funcione com a gestão pública. Eu queria fazer esse comentário da importância de
nesse momento, se colocar como aquele que vende a solução, que entrega a solução e que é referência por dominar todos esses aspectos que o senhor está trazendo com muita propriedade, professor. E em cima desse ponto, eu queria trazer uma dúvida, que é uma dúvida muito comum dentro dos profissionais que atuam nessa área, que se o município ainda nesse cenário tende a contratar somente aquelas pessoas que já são apadrinhadas, que já participam daquele ambiente político. Como que o senhor enxerga, nesse momento, esse cenário de contratação de profissionais, seja para capacitação, para consultoria, para implantação ou regulamentação da nova lei de licitações? Vamos lá. Primeiro eu vou responder ao Maurício, que mandou 3 mensagens aqui, e eu vou responder rapidamente, porque todas são uma única resposta. Sobre a transição das leis, é possível cada município regulamentar sua transição? Sim, é possível. Mas, logo depois, Maurício, você me perguntou se é possível, por exemplo, definir que os processos abertos pela 8666 podem publicar o edital até março de 2024. Isso não é possível, porque a lei está revogada. Mas você não tem como estabelecer que você pode publicar o edital até março de uma licitação que já está, de uma lei que já está revogada, né? Então, é possível sim regulamentar a transição, estabelecer critérios de regulamentação da transição, mas dentro dos limites de validade da própria lei, tá? Wesley, enfim, em relação à sua dúvida aqui, o que a gente precisa entender quando a gente enxerga que a gente tem uma estrutura de nova lei? A gente precisa entender, e o que você falou aí faz muito sentido, né? Aprender a vender, a montar um portfólio é uma coisa muito importante. Eu sou servidor público desde 2006 e passei todo o meu tempo no serviço público e na iniciativa privada ao mesmo tempo, dando aulas. Eu dou aula desde 2006, quando eu me tornei procurador do Estado de Goiás. Eu assumi uma cadeira em faculdade e comecei a dar aula. Mas, efetivamente, empreendendo e atuando, montando portfólio para prestar curso de capacitação e tudo mais, isso aconteceu recentemente, nos últimos 2, 3 anos. E é difícil, né? É difícil fazer isso. Aprender isso aí é fundamental para que você consiga vender. Não basta ser especialista, você precisa mostrar que você precisa se apresentar como tal, trazer a solução. E assim, eu aprendi, pode ser que eu esteja errado, o especialista é você, mas eu aprendi que a melhor forma de a gente entender, da gente vender o nosso produto é a gente mostrar ao nosso cliente como a gente vai conseguir agregar valor a ele, né? Então, no caso de uma empresa, como a gente consegue aumentar o faturamento dela se ela estiver antenada na nova lei de licitação. No caso de um órgão, como a gente consegue evitar a responsabilização dele, como a gente consegue garantir as contratações públicas regulares feitas por ele. Então, isso é fundamental para que você consiga mostrar, claro, além de mostrar toda a sua qualidade, sua experiência anterior, mas principalmente como você pode mudar a vida dele, a estrutura dele. A gente está aqui trazendo, nesse momento de virada, segurança para esses profissionais. E eu queria trazer uma dúvida para o senhor, que é com relação àqueles profissionais que não são do direito. É uma dúvida que a gente recebe muito forte, né? Eu consigo me tornar referência em licitações se eu não fiz direito, se eu não tenho minha carteirinha da OAB, eu não sou advogado? Como que eu posso efetivamente aproveitar essa oportunidade, esse momento no mercado? Sem dúvida nenhuma. Hoje a gente tem visto... primeiro, eu sempre digo e repito isso, licitação ela é multidisciplinar, né? A gente não fala de licitação somente pensando em advogados. Claro, quando a gente pensa em lei, a gente pensa que a presença de um advogado é fundamental para que as licitações andem regularmente. Mas não é somente advogado. Contadores, administradores, engenheiros. A gente tem matérias de contratação de diversas atividades. Então, hoje, trabalhar com licitação com qualidade significa caminhar por algumas áreas do conhecimento, não só o direito. Aqueles que não são advogados, mas são, por exemplo, contadores, então, eu diria até na minha frente ou na frente dos advogados, porque entendem de uma estrutura financeira e orçamentária que poucos advogados conseguem atuar. Aqueles que atuam como administradores, têm faculdades de gestão pública também, né? Então, nós temos muitas áreas do conhecimento que vão atuar com licitação. Hoje, nós temos analistas de licitação de várias áreas do conhecimento diferentes. E a experiência na lei anterior pode ajudar muito nessa transição, desde que você esteja preparado para entender o que a nova lei tem.
Professor, quantos anos de experiência que uma pessoa precisa para se tornar referência em licitações nesse cenário que a gente está de transição da lei? Nossa, na verdade, ninguém tem experiência, né? Então, a nova lei de licitação é nova, efetivamente, para todo mundo. Ninguém tem experiência na nova lei. Então, você não precisa de anos de experiência, não. Você precisa atuar de forma intensa nessa análise da nova lei. Ou seja, eu não tenho anos de experiência, por exemplo, na nova lei, supondo isso. No entanto, eu vou exercer a minha atividade buscando entender os problemas que estão acontecendo. Eu vou estar ali num grupo olhando a transição dos outros órgãos. A ideia aqui é de você tentar diminuir o tempo, aumentando a intensidade, conhecer os aspectos referentes à parte teórica da lei, mas ao mesmo tempo tentar entrar um pouquinho na prática, na análise dos regulamentos feitos pela União, nos regulamentos que estão sendo feitos pelos estados e municípios, como os órgãos de contas estão se posicionando sobre isso, e também entender, apresentando ali, elaborando minutas padronizadas para si mesmo, ou para comercializar, né, das regulamentações. Então, enfim, não há muito como ter tempo de experiência na nova lei de licitação. Ela tem 2 anos de vida, 2 anos e pouquinho, mas de utilização efetiva, ela é muito ainda incipiente. Muitos órgãos não estão utilizando nada e quase nenhum órgão está utilizando ela 100%. A tendência aqui é de fazer isso o mais rápido possível para conseguir se apresentar como referência, para conseguir aproveitar essa oportunidade de mercado. Professor, nesse momento de transição é comum, às vezes, a gente ficar um pouco receioso e tomar decisões ou ações que não vão ajudar efetivamente a trazer segurança nesse processo, nesses procedimentos. Quais são os caminhos que o senhor enxerga que os profissionais que atuam com licitações não deveriam tomar em hipótese nenhuma nesse momento? Tentar manter a lei velha a qualquer custo, né? Assim, a gente começa a ver os alunos perguntando sobre isso. E aí, eu consigo prorrogar a lei anterior por meio de um normativo para publicar editais da lei velha até março, abril? Eu posso continuar aderindo às atas da lei anterior? Então, o primeiro passo é tentar desapegar da lei anterior, entender que ela durou 2 anos e meio depois que a nova lei foi publicada e tentar estruturar o mais rápido possível a regulamentação. Não há mais como atrasar. Se atrasou até o limite, quem não se preparou ainda, se atrasou até o limite do limite do limite. Então, agora, se você continua no foco de saber como mais fazer para atrasar e manter a lei velha, você esquece o foco principal. Então, esse é um cuidado que, principalmente, os gestores que entram em desespero precisam ter. E para a gente encerrar, várias pessoas entraram aqui enquanto a gente conversava, e eu queria voltar na primeira pergunta para o senhor fazer um resumo rápido. Quais são os 3 principais pontos que nós discutimos aqui hoje que devem ser feitos? A lei virou, não existe mais 8666 para eu começar os meus procedimentos, ter os 3 itens mais importantes. Agora é a hora de, primeiro, fazer a regulamentação da organização administrativa e estrutural do seu órgão, se ainda não foi feito, para que essa agregação de funções seja respeitada e as atividades sejam divididas e eu possa atribuir as responsabilidades para cada um. Segundo, eu preciso regulamentar a própria lei de licitação. Então, regulamentar as dispensas, uso dos artigos de luxo, as pesquisas de preço e assim por diante. Terceiro, preciso me reunir com a minha equipe, treinar, montar minutas padronizadas para que as licitações caminhem. E o mais importante, tudo isso tem que ser feito o mais rápido possível, para que ao final do mês de janeiro, quando o orçamento esteja lá disponível, você já possa fazer as suas contratações o quanto antes. Professor, excelente, eu quero te agradecer. E antes da gente encerrar, nos dias 22 a 28 de janeiro, o senhor vai fazer um evento, uma imersão em licitações, e a gente fez várias imersões dentro do projeto ao longo dos últimos 2 anos, 3 anos de projeto do especialista, foram várias imersões por onde passaram mais de 200 mil profissionais, mais de 200 mil pessoas passaram por esse processo. O que tem de novo, de diferente, o que essa imersão que vai acontecer agora em janeiro, ela traz de diferente, de novidade para esses profissionais que querem se capacitar e que querem ser referência? Agora a gente tem uma
virada finalizada, né, obrigatória, não temos mais o que fazer. Então, agora é o momento de intensamente definir ali e aparar as arestas. Até aqueles que regulamentaram já a lei e que já normatizaram precisam aparar as últimas arestas para que as licitações comecem com tranquilidade. Pessoal, obrigado pelo convite, por a gente ter tido a oportunidade de conversar, e eu espero que todos os conhecimentos que o senhor transmitiu aqui ajudem cada um desses profissionais a se tornar cada vez mais referência, e como eu acho que foi o Licite que comentou, trabalhar para que as pessoas que dependem do serviço público, para que o cidadão realmente tenha a sua vida mais fácil em meio a tantos desafios. Obrigado a vocês, obrigado Wesley, obrigado a todos. Feliz Ano Novo para todos. E começamos a reescrever aí a nossa história na nova lei de licitação. Valeu. Um abraço, pessoal.